Viva, muito bom dia, bem-vindos à edição de quinta-feira do Manhã Girassol. O calendário assinala hoje 23 de outubro de 2025. Fique connosco até bem perto da hora 9. Esteja por dentro de tudo aquilo que acontece no país e no resto do mundo. Ora, vamos ter hoje o contacto com a Janete Meio-Dia a partir da Girassol FM 102.7. O Simão João está pelas ruas de Luanda para nos atualizar sobre o trânsito e também vamos contar com o apoio do CISP, o Centro Integrado de Segurança Pública, pelas províncias de todo o país. Lá mais para o final do programa vou conversar com a Georgina João para falar sobre desporto. O Manhã Girassol está no ar e nós contamos consigo aí do outro lado. Bom dia, Girassol. Começamos com o trânsito, como sempre, o retrato de como estão as principais artérias da cidade com o suporte do CISP. Ora bem, vamos olhar então para as imagens que nos são dadas pelo CISP, o Centro Integrado de Segurança Pública, o apoio da técnica Isabel Tinta, que está por esta altura a controlar as câmaras do CISP. Vamos olhar para a via que dá acesso à bomba dos Mirantes, isto no Futungo de Belas, no sentido para quem desce por esta altura ao centro da cidade, o trânsito faz-se de forma calma, bem como para quem também desce ao Benfica, mas para a zona sul de Luanda, o trânsito faz-se com alguma calma também, por isso mesmo o apelo é para você que ainda não saiu de casa, para que possa aproveitar esta oportunidade que lhe é dada por esta altura. Olhamos agora para a zona da Samba, já está pesado o trânsito, tanto pela via de serviço como pela via normal, para quem vai ao centro da cidade, no caso para Mutamba, o trânsito já está carregado, é muito difícil circular pela via da Samba nas manhãs de segunda a sexta-feira. Vamos seguir então, para quem desce, no caso da zona de Morro Bento, a situação está calma e controlada. Agora para a zona do Sunset, também na Samba, trânsito calmo para quem já deixou a zona da administração da Samba, já consegue circular com alguma celeridade. No sentido contrário, a situação já está difícil, tal como as imagens que nos são dadas pelo CISP nesta manhã de quinta-feira. Vamos olhar para uma outra zona da cidade de Luanda, agora a zona da Avenida 21 de Janeiro, Gamec, igualmente trânsito complicado para quem desce à cidade, para quem vai em destino ao centro da cidade de Luanda. Já quem deixa a cidade com sentido à zona sul da capital do país, a situação é calma, transita-se com toda a celeridade possível. Vamos olhar para uma outra zona da cidade de Luanda, ainda na 21 de Janeiro. Temos outras imagens do CISP, a zona do Rocha Pinto, mais concretamente aí na localidade da Moagem. O trânsito faz-se também de forma calma por esta altura, com alguma celeridade nos dois sentidos. E na zona da Fapa, também na 21 de janeiro, o trânsito já está carregado aí para aquela zona do aquele polidesportivo, vamos assim dizer, na zona do Rocha Pinto. Quem sobe o aeroporto, o trânsito já está carregado, mostram as imagens do CISP, mas para quem deixa o aeroporto e desce para o Rocha Pinto, a Gameca à direita, bem como a Vila de Gameca, o trânsito faz-se com toda a calma. O apelo é para a calma aos automobilistas e também aos peões que por esta altura vão se fazendo às ruas de Luanda. Seguimos e agora olhar para o que escrevem os principais jornais nacionais e internacionais. Para a capa do Jornal de Angola, que traz em letras garrafais: Executivo prioriza a transformação dos minerais produzidos no país. É este o destaque principal do Jornal de Angola, edição desta quinta-feira. Ministro Diamantino Azevedo, na
Conferência Internacional de Minas. O Jornal de Angola destaca também questões de agenda impedem chefe de Estado de participar no Congresso da SEAST. João Lourenço vai ser representado por um membro do Executivo no Congresso Nacional ou no Congresso da Reconciliação Nacional. No canto direito, o Jornal de Angola destaca obras públicas, ravinas que ameaçam circulação no Bengo começam a ser intervencionadas. Infraestruturas, especialistas destacam impacto da Cimeira de Luanda no PIB de África. Estamos a falar da Cimeira sobre investimento em infraestruturas no continente africano. Olhamos para um outro jornal, no caso o país de Moçambique, já estamos para lá das nossas fronteiras. Destaca, Chume quer mudança de narrativa em relação a Cabo Delgado. O ministro da Defesa Nacional defende mudança de narrativa sobre o terrorismo em Cabo Delgado. Cristóvão Chume afirma que o fenómeno não está em crescimento e que o norte do país é hoje um território estável e viável para investimentos. Olhamos para o público de Portugal, vamos dar-lhe a ver então estas imagens. 1937-2025, Balsemão, moderno, liberal e também com pose de príncipe. Incentivos para as urgências regionais não constam da proposta do governo português. Ministério da Saúde não terá garantido a aprovação das finanças para avançar com o pagamento de um apoio que poderia chegar aos 500 euros, segundo o Sindicato Independente dos Médicos. Nós destacamos primeiro a morte de Francisco Pinto Balsemão, o fundador da SIC, também do Jornal Expresso de Portugal. Ainda em Portugal, também o Diário de Notícias destaca Francisco Pinto Balsemão, viveu entre 1937 e 2025, foi primeiro-ministro de Portugal, era um político, advogado, jornalista e também empresário. As muitas vidas do político, jornalista e empresário que nunca deixou de ser pioneiro e também visionário. Ainda o Diário de Notícias destaca TAP desiste de contestar o pagamento de até 300 milhões aos tripulantes. Julgamento PSP que matou Odair Muniz acreditou ser ameaçado. Vamos até ao Brasil, o país irmão também, para dar-lhe notas do jornal Folha de São Paulo. Fabricantes de veículos alertam o governo sobre risco de parar produção por falta de chips. A Anfávia diz que a produção pode parar em até 2 semanas devido à crise global com o fornecedor chinês. Seguimos agora para a Girassol FM, neste primeiro contacto com a rádio, que lhe faz companhia de segunda a sexta-feira, das 6 às 9 horas. Ora, muito bem, estamos com a Janete Meio-Dia do outro lado, no caso no estúdio da Girassol FM. Janete, bom dia, bom dia. O primeiro desta manhã de quinta-feira, pelo que consigo perceber, estás com um bom som aí, tocado pelo Galácio Santana, não é? O Galácio, além de fazer muitos casais felizes, faz também muitos ouvintes felizes. Os ouvintes estão sempre a dar testemunho sobre o trabalho do Galácio. Bom dia, Alberto Capitão, bem-vindo à equipa matinal. Muito obrigado pela recepção. Estamos aqui agora, acabamos de abrir o nosso sorteio para os ouvintes poderem ganhar ingressos para o jogo do Petro de Luanda. Eu não vou dizer quando, porque podemos precisar desta pergunta, desta resposta. Exatamente. Então, os ouvintes estão convidados a ligar para o 928-84-1212. Nós estão a oferecer dinheiro? Não, dinheiro ainda não. Não vou participar. Ainda não chegamos a este nível. Estamos a preparar as condições. Só que, muito bem. Atenção que tudo passa aqui. Mas o Petro vai ganhar, não é? A ver, vamos. Os ouvintes também vão deixar aqui o vaticínio deles sobre o jogo do Petro de Luanda. Muito bem. Fora isso, o que é que temos para esta quinta-feira, Janete? Olha, como de sempre, nós temos boa música e daqui a pouco, no nosso próximo contato, vamos avançar a uma ou outra curiosidade a respeito do dia, ou nem por isso. Estamos aqui em companhia do Galácio Santana a fazer acontecer. Muito bem, Janete, estamos juntos. Linha aberta para toda a informação.
Até já. Até já. Bom dia com energia. Muito bem, o primeiro contacto com a Girassol FM. Hoje o Bom Dia com Energia é comandado pela Janete Meio-Dia, que a todo instante poderá nos atualizar sobre o que está a acontecer em Angola e também no mundo. Seguimos com o desenvolvimento de notícias. Dar-lhe nota que o Tribunal da Comarca de Luanda ditou nesta quarta-feira a sentença do caso que envolve o casal Gelson Quintas, conhecido por Mangenas, e Clemência Suzete Vumbe. Os dois são acusados da prática dos crimes de calúnia e também difamação. O primeiro foi condenado a pena de 3 anos e 6 meses, ao passo que Suzete Vumbe vai cumprir 3 anos de pena suspensa com indemnização correspondente a 3 milhões de kwanzas. Número 465/25, em que são arguidos Gelson Quintas e Clemência Vumbe, ambos deportados de Moçambique pelo facto de terem recorrido às redes sociais para disseminar informações que apontavam o antigo ministro do Interior, Eugênio Laborio, e altas patentes deste ministério como barões da droga no país. Sentados no banco dos réus do Tribunal da Comarca de Luanda, o casal Mangenas ouviu a leitura dos 19 quesitos que incidiram sobre a prova produzida. Deste número, apenas 15 foram provados. Em data não precisa, o arguido Gelson solicitou à arguida Clemência, por sinal sua esposa, que abrisse conta nas redes sociais como Facebook e TikTok. Tendo feito, denominou-as Casal Mangenas, com a finalidade de expor alguns factos vividos pelos arguidos. No decurso do ano de 2023, o arguido Gelson decidiu atacar de forma regular a imagem do senhor Eugênio César Laborinho, ofendido nos autos, chamando-o de criminoso, e considerava o ofendido e seus colegas como traficantes e responsáveis pela venda de droga em Angola, mesmo não o conhecendo pessoalmente. Os arguidos, absolvidos dos crimes de associação criminosa, denúncia caluniosa e instigação pública ao crime, foram condenados pelos crimes de difamação e calúnia contra o ex-ministro do Interior. Nesta conformidade, o Tribunal julga procedente, porque parcialmente provada, adota a acusação e, em nome do povo, decide absolver os arguidos dos crimes de associação criminosa, denúncia caluniosa e instigação pública ao crime. Feito o cúmulo jurídico das penas, vai os arguidos Gelson Manuel Quintas, condenado na pena única de 3 anos e 6 meses de prisão, condenada ainda a arguida Clemência Suzete Vumbi, na pena única de 3 anos de prisão. A pena aplicada à arguida Clemência Suzete Vumbi fica suspensa por 2 anos, nos termos do artigo 50 do Código Penal. Os arguidos são ainda condenados a indemnizar o ofendido no montante de 3 milhões de kwanzas para cada um. São igualmente condenados a pagar um montante de 100 mil kwanzas de taxa de justiça. A defesa do arguido, bem como o advogado do ofendido, inconformados com a decisão do tribunal, interpuseram recursos ao Tribunal da Relação de Luanda. Em sede do Tribunal da Relação, as penas sejam agravadas no seu limite máximo, 8 anos de prisão para cada um dos arguidos. Os 3 milhões de kwanza cada, a favor do ofendido e lesado, Sua Excelência, Sr. General Eugênio César Laborim. Também achamos que este valor é insuficiente, não corresponde àquilo que efetivamente foram a dimensão do estrago, dos danos. Claramente há toda a insatisfação por parte da defesa relativamente à prolação da sentença. Na fase de produção de prova foi bastante claro e o arguido soube mostrar provas suficientes que estão carregadas nos autos sobre os crimes em que vem a ser imputado. Logo, o tribunal poderia atender às provas que o arguido juntou nos autos. Houve um navio apreendido em Angola com cerca de 3 toneladas de drogas e desapareceu. É um facto. O arguido viu e tem fotografias dentro do navio. Foi por intermédio dele que surgiram depois várias apreensões. Vale realçar que neste processo os arguidos acusados pelos representantes do antigo ministro do Interior, Eugênio Laborinho, apenas o réu Mangenas viu a sua liberdade privativa, ao passo que a sua mulher Clemência Vumbi respondia em liberdade condicional.
A sentença dada ao caso Mangenas. E municípios ouvidos esta quarta-feira pela Rede Girassol em Luanda são da opinião que a capital ainda enfrenta muitas deficiências no que diz respeito à gestão dos resíduos sólidos, apesar de algumas melhorias registadas. Eles defendem também a necessidade de modelos mais eficientes que facilitem o alcance das metas desejadas. A legislação angolana sobre resíduos sólidos estabelece princípios e normas que visam proteger o meio ambiente e promover a economia circular. A Lei de Base do Ambiente, aprovada em 1998, impõe ao governo responsabilidade de controlar a produção e louvar também um bocado os esforços do Executivo, que não é nada fácil, que neste momento é necessário a gente preparar também a população, porque a população também é o mal de tudo deste lixo. Por exemplo, as zonas do São Paulo e Bairro Popular, só para citar alguns, foram nos tempos idos o acúmulo de lixo. Nos últimos tempos, há um trabalho de recolha constante para satisfação do público. Está a melhorar, né? Como antigamente nós éramos. Hoje vemos uma situação mais melhorada. Que quer dizer, a coisa que está a melhorar. Mas tudo isso não depende da somaca do governo, é problema do cidadão. Porque somos muitos cidadãos, não metemos o lixo no sítio certo. E a situação vai complicando cada vez mais. Está o problema. Eu aconselho nós todos mãos à obra. Porque nenhuma pessoa faz tudo, o governo não faz tudo. Podemos querer um outro vir, se nós cidadãos não apoiarmos, ele não vai melhorar nada. Porque uma pessoa está a projetar o projeto e nós vamos a cumprir. Por exemplo, a questão do lixo afeta-nos muito nós nas nossas casas. Porque é nosso filho que vai ficar doente, não é o filho do governante. Está o problema. Na opinião de Osvaldo Francisco, o país ainda está longe da realidade. Acredito que ainda estamos péssimo mesmo. Ainda estamos péssimo. Falta de saneamento básico, isto ainda é crítico no nosso país, inclusivamente em Luanda, porque você vê, está a chegar aí as chuvas, pese embora ainda não está a chover com força aqui na capital, está a chegar aí as chuvas, falta de saneamento básico, as vias completamente inundadas com lixos, as empresas, não é, digo assim, de saneamento básico, as empresas de lixo, não só a Elisal, estou a falar em outras empresas também, não é suficiente, não é, a demanda é muita, precisa-se mesmo mais trabalho no que concerne a higiene, no que concerne o saneamento básico. Assim, temos muitas mortes nos hospitais de paludismo, e com a chuva mais ainda, vai intensificar mais o número de mortes. Então eu apelo aqui para já o nosso governo, para ver se toca, não é, nesse setor, para que possa estancar, ou pelo menos minimizar, não é, a questão do saneamento básico, para evitarmos essa catástrofe de morte no nosso país. E saiba agora que Luanda acolheu a 5ª Conferência sobre Carbono, Financiamento Verde e Justiça Climática, que abordou estratégias para o desenvolvimento sustentável, com foco nos principais desafios e oportunidades relacionadas com a sustentabilidade, justiça climática e transição energética no país. Compreender as questões ambientais e climáticas deixou de ser uma opção, tornou-se uma exigência vital. E é exatamente sobre este assunto que a 5ª Conferência sobre Ambiente e Desenvolvimento discute. O secretário de Estado para Ação Climática e Desenvolvimento Sustentável, Nascimento Soares, disse que reformas têm sido feitas para a implementação de uma economia de baixo carbono e destacou a questão do financiamento verde. Nenhuma transição será possível sem o financiamento adequado. O financiamento verde é o motor que transforma os compromissos em resultados concretos. E é por isso, por meio dele, que podemos promover projetos de energias renováveis, fomentar a agricultura sustentável e melhorar a gestão dos resíduos e fortalecer também a resiliência das comunidades. O sistema financeiro nacional deve integrar critérios ambientais e sociais nas suas políticas de crédito e de investimento.
Cláudia Coelho ressaltou que, a nível comparativo, no que concerne à identificação de caminhos para as áreas de investimento no processo de descarbonização em África, Angola encontra-se na 11ª posição. Angola tem aqui um caminho já feito do ponto de vista da identificação do que é o caminho, ou seja, Angola tem um plano onde define exatamente o que são as áreas de investimento, o que são as metas que pretende alcançar, nesta lógica da descarbonização. E, portanto, o objetivo é, na concretização desse plano, alcançar cerca de 94% de energias de origem renovável. Tudo isso, logicamente, implica investimento. O financiamento sustentável vai ser um fator determinante, sendo para tal necessário estar focado naquilo que são os objetivos e conseguir demonstrar perante investidores em particular internacionais que de facto reúnem as condições necessárias para obter determinados financiamentos. Um dos assuntos discutidos neste encontro foi também sobre as energias limpas. Nós temos um país que está num processo de transição energética, deixando uma matriz poluente, uma matriz energética que no passado se baseou muito na queima de combustíveis, com os grupos geradores que tínhamos no país, para uma energia mais limpa, maioritariamente composta por energia hidroelétrica, das barragens, muito baseada no Médio Kwanza, com Lauca, Capanda, Cambambi, no futuro com Caculu-Cabaça, mas também outros rios do nosso país, e a construção nos últimos 5 anos de um conjunto de projetos solares que vão permitir com que essa matriz seja mais equilibrada do ponto de vista do mix energético. É importante falarmos, e estas conferências, já estamos na 5ª conferência sobre ambiente e desenvolvimento, debatermos aqui temas que são importantes para o país e temas que deverão ser inovadores. Isto é, o objetivo desta conferência não é abordar apenas o passado, é ver como é que vamos projetar o futuro. Como é que vamos resolver, por exemplo, a questão das baterias elétricas, dos painéis fotovoltaicos, que inovações tecnológicas existem para que a produção destes painéis, destas baterias sejam melhores, tenham uma maior duração. Como é que nós vamos estar envolvidos no mercado do carbono, que toda a gente fala, nós temos muitos debates sobre o mercado de carbono, como é que podemos ter acesso a esses fundos que existem no mercado de carbono. Então é uma conferência muito positiva porque traz uma série de especialistas que permitem, de facto, projetarmos o futuro. As crises ambientais e climáticas têm consequências desiguais. Os que menos poluem são frequentemente os que mais sofrem. Angola atingiu a cifra de 14 milhões de quilates de diamantes em 2024. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, durante a abertura da 3ª Conferência Internacional de Minas de Angola, um dos mais importantes encontros do setor mineiro africano. A aprovação do novo modelo de governação do setor mineiro em 2020 originou uma mudança significativa na indústria angolana. O novo modelo, segundo o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, visou a separação das funções política, estratégica e de coordenação, das funções concessionárias e reguladora, bem como das funções de operadoras mineiras. O modelo permitiu também a criação de um ambiente regulatório robusto e estável, reduzindo a presença direta do Estado na atividade mineira. Entre os avanços, Diamantino Azevedo indica a cifra de 14 milhões de quilates de diamantes produzidos em 2024, um recorde impulsionado pela mina do Luele, que funciona desde 2023 na província da Lunda Sul. Não obstante os preços dos diamantes estarem em baixa no mercado internacional, a produção de diamantes brutos atingiu pela primeira vez, no ano passado, a marca de 14 milhões de quilates, com tendência positiva de aumento da produção. Este resultado deve-se muito à entrada em produção da mina de Luele, inaugurada em novembro de 2023, por Sua Excelência, o Presidente da República e titular do Poder Executivo, João Manuel Gonçalves Lourenço. A mina do Luele produziu, no seu primeiro ano, 6 mil milhões de quilates, quase a mesma produção da mina de Catoca. A edição 2025 da Conferência Internacional de Minas de Angola assume caráter histórico por acontecer no ano em que o país assinala 50 anos de independência nacional.
O ministro Diamantino Azevedo referiu que Angola possui 9 fábricas de lapidação, reforçando assim a transformação local dos minerais. Neste momento, mais de 420 empresas trabalham na prospecção e exploração de minerais em todo o território nacional. Constitui prioridade do Executivo angolano a transformação doméstica de uma parte dos minerais produzidos em Angola. Neste sentido, Angola conta atualmente com um total de 9 fábricas de lapidação, estando a maior parte delas instaladas no Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo. Angola tenciona continuar a criar condições para que uma percentagem mais expressiva dos diamantes brutos seja lapidada no país. Angola não está insensível aos esforços da comunidade internacional no que concerne à transparência na sua indústria mineira, essencialmente a rastreabilidade dos seus diamantes, que garante uma certificação mais eficaz desde a boca da mina até os consumidores finais. Existe um total de 428 empresas com títulos de concessão, de prospecção e de exploração distribuídas um pouco por todo o país e por vários minerais. A decorrer até esta quinta-feira, sob o lema Reforçar as oportunidades de crescimento mineiro a nível global, o evento reúne representantes do governo, empresários, investidores e especialistas de vários países, com realce para o ministro das Minas e Recursos Minerais da Serra Leoa, Júlio Daniel Bai. Quanto à exploração de ouro, o titular da pasta dos minerais sinalizou que, com mais trabalho, o país poderá vir a ser um dos maiores produtores do continente africano. O potencial de ouro em Angola vem sendo explorado gradativamente, principalmente na província de Cabinda e em outras partes do nosso país, como nas províncias do Bengo, Huila e Huambo. Angola tem potencial em se transformar num dos grandes produtores de ouro em África, principalmente devido às inúmeras ocorrências da formação de Greenstone Belts, rochas ultramáficas portadoras deste mineral, elemento nobre. Estamos empenhados na valorização local dos nossos minerais. A empresa Cidade Mineira do Cuxi já iniciou a produção de ferro gusa a partir da exploração do minério de ferro. De igual modo, outros projetos de ferro e manganês, como o da Quitota, cuja concessão engloba as províncias do Kwanza Norte e Malães, estão em vias de, em breve trecho, produzirem compostos de ferro-silício e de silício-manganês. O projeto minero-siderúrgico de Cassinga pretende não só explorar o minério de ferro, mas como também construir uma siderurgia na cidade de Moçambique. Relativamente ao cobre, tenho a honra de anunciar a inauguração da mina de Tetelo, que ocorrerá dentro de poucos dias. Uma parceria entre empresas privadas de Angola e da China. Na sua comunicação, Diamantino Azevedo referiu que Angola aposta também na diversificação mineira, com estudos para a exploração de lítio, ferro, cobre e nióbio, minerais estratégicos para a transição energética. Ainda sobre esta conferência, questões como financiamento e investimento em minerais críticos, governança, transparência e formação técnica e capacitação nacional constituem alguns dos desafios do setor mineiro em Angola. Temas em destaque nesta conferência que termina no dia de hoje. É o maior fórum de investimento mineiro de Angola e uma das principais plataformas de diálogo econômico do continente berço. A Conferência Internacional de Minas pretende demonstrar a diversidade do potencial mineiro de Angola, sendo que durante décadas Angola foi associada quase exclusivamente aos diamantes. Feriel Zaruk, presidente do Conselho Mundial dos Diamantes, e Júlio Daniel Bai, ministro das Minas e Recursos Minerais da Serra Leoa, olham para a conferência como oportunidade para o empoderamento da África no domínio dos minerais. Na visão compartilhada para o futuro nacional dos diamantes, mostrou Angola a liderança, que não é apenas o que a nação pode fazer por si mesma, é também sobre o que inspira os outros a fazer.
em si uma grande oportunidade para transformarmos a África de um exportador de minerais brutos, mas para também fazerem aquilo que são as transformações e adicionar valor nos grandes conteúdos locais. O Planageu, maior levantamento geológico alguma vez realizado em Angola, revelou uma riqueza mineral que coloca o país entre os territórios mais promissores da África. O presidente do Conselho de Administração do Instituto Geológico de Angola, José Manuel, enumera as zonas com potencial para a exploração de ouro. Desde a zona do Cassinga, passamos pelo Chipindo, passamos pelo Ambo, Bié, Kwanza Norte, vamos para Kwanza Sul, Kwanza Norte, vamos para Uíge e até Cabinda. Então, esse corredor, essa zona toda tem ouro. E um pouco mais também para o oeste, que é a zona do Nambangongo. E tem também grandes potenciais para ter ouro. Além também do Muxico, que é naquela zona do Copper Belt, que também tem a presença de ouro. Quanto à transição energética, a África é um continente com capacidade para participar deste processo através dos minerais críticos. Todavia, precisa falar uma única língua, defendeu António Pedro, antigo secretário executivo adjunto do NECA, Conselho Econômico da ONU para a África. Quase todos os países africanos têm muitos minerais estratégicos para a transição energética. Mas nós só poderemos fazer alguma mudança se tivermos e falarmos com posições comuns, defendermos, porque, como sabe, há toda um interesse por estes minerais. O Brasil quer fazer parte do processo de desenvolvimento do setor mineiro de Angola, tal como referiu Naite Júnior, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Angola. Mas aqui estamos constatando em loco da potencialidade da prospecção mineral de Angola, esse país tão estável aqui da África Austral. As nossas impressões não podiam ser melhores das que são nesse momento. Nos propõe a missão que nós temos como Câmara de Comércio de potencializar essas relações bilaterais entre os nossos países, nesse caso, no campo da mineração. Com 36 dos 51 minerais mais procurados do mundo, Angola surge como ator-chave da economia global de minerais críticos como lítio, cobre, cobalto, ferro, níquel, nióbio, titânio e terras raras, recursos que alimentam a produção mundial de baterias, turbinas eólicas, painéis solares, motores elétricos e componentes eletrônicos. Olhamos agora para o tempo em Luanda, dia com nuvens e sol, temperatura mínima de 24 graus centígrados e máxima de 29. Vamos ao primeiro intervalo do Manhã Girassol, edição de quinta-feira. Voltamos daqui a pouco. Ora bem, estamos de volta para a segunda parte do Manhã Girassol, esta edição de quinta-feira, penúltima da semana. Deixa-me dar nota que nós estaremos a fazer uma emissão especial amanhã na província da Huila, mais concretamente na cidade do Lubango, e ao longo da nossa emissão você vai ter mais pormenores sobre esta transmissão especial. Por agora, dizer-lhe que vamos voltar a olhar para o trânsito em Luanda já a seguir. É com o Simão João com quem falamos agora para termos informações sobre o trânsito. Simão, muito bom dia. Em que zona de Luanda se encontras e qual é o cenário que pode ser pintado por esta altura? Olá, bom dia Alberto Capitão e também a quem nos está a acompanhar por esta altura no Manhã Girassol. Nos encontramos precisamente aqui junto à Rotunda do Camama em direção ao Calemba 2 para mostrar de facto o movimento rodoviário que não está nada fácil por esta altura, Alberto Capitão. Só para se ter uma ideia, é possível nós já aqui observarmos este engarrafamento que é típico ou característico normalmente aqui neste ponto da Rotunda do Camama e também, claro,
é um movimento considerado não só de viaturas ou automobilistas que circulam nos seus automóveis, mas também de muitos cidadãos que por esta altura circulam aqui nesta zona. O que se vê também nesta altura é uma confusão em função de aqui existir um buraco, não é, que causa aqui este constrangimento, este embaraço no trânsito automóvel. Daí que tem que se fazer uma velocidade lenta, uma ligeirada velocidade por causa deste buraco, para não condicionar também ou danificar as viaturas que por aqui circulam. Mas o engarrafamento normalmente, segundo algumas informações escolhidas aqui de alguns pedestres, termina por volta das 9, 10 horas, ou seja, ainda vai continuar esta situação aqui em função também, conforme já dissemos, deste buraco que aqui se encontra, que faz com que a velocidade seja reduzida por parte dos automobilistas. Mas também tem aqui agentes reguladores do trânsito para facilitar no escoamento das viaturas, não é? No sentido de que haja uma circulação mais fluida, mas infelizmente por esta altura a situação é completamente difícil para os automobilistas. E claro está, em termos de movimento, aqui também é um local em que verifica-se uma paragem dos mototaxistas que normalmente fazem os seus serviços de mototáxi e já estão aqui perfilados, uns com os passageiros, para levá-los até aos seus destinos. Também é um ponto em que vê-se muitas cupapatas ou caleluia, conforme chamam normalmente. Também tem uma paragem aqui específica e fazem o seu serviço de forma ordeira, não é? Organizados, à espera que de facto os clientes possam então se fazer no interior dessas caleluias ou também cupapatas. Só para dizer que em termos de cobrança, ou seja, o preço para deslocação é inferior ao dos azuis e brancos, por exemplo, cobra-se 200 kwanzas. Portanto, quem tem uma condição econômica bem mais apertada tem essa possibilidade de poder então pegar esta caleluia ou cupa-pata. Aqui está difícil a mobilidade rodoviária por esta altura. E, Alberto Capitão, nós vamos fazer um ponto e vírgula com a promessa de voltarmos em outros pontos a nível aqui do Calemba 2 ou, quiçá, no município de Viana. É um até já, Alberto. Até já, Simão João, e este convite ao telespectador para que possa fazer tal como nós, levantar mais cedo e circular, mas nem todos têm esta capacidade ou esta condição, porque nem todos têm transporte próprio. Daí que estão sujeitos a esta situação. É verdadeiramente complicado circular por algumas zonas de Luanda. Meio-dia, bom dia com energia. Bom dia com energia, Alberto Capitão, outra vez. Temos na nossa pista do Bom Dia com Energia Impactos 4. Galácio Santana aqui a mostrar o que sabe fazer aos nossos ouvintes. Não é do teu tempo, Janeta. Atenção, você nem estava nascida. Capitão, para com isso. Pergunta ao Galácio. Estamos no ar. Pergunta ao Galácio. Não, o Galácio não tem muita coisa para dizer, hein? Não é do teu tempo. Sim, mas o Galácio também não tem muita coisa para falar sobre isso. A Iola que devia ter 17, 18 anos? Capitão, eu sou antiga. Você costuma assim me olhar com medo. Pergunto, devia ter 15, 16 a 17 anos mais ou menos. Uhum. Sim, porque eu sei que na música Magui, por exemplo, ela tinha 16 anos quando gravou. Okay. Com o Jorge e a Edwina. Uhum. Vamos lá então, Janete. Vamos agir a Sol FM a toda a atualização. Exatamente. Há já curiosidades? Vamos deixar para mais daqui a pouco. Ok, muito bem, vamos lá então. Por agora está aberto o nosso sorteio para... Já algum vencedor? Ainda não. Os ouvintes perguntam o que é que podem fazer. Eu já disse que podem ligar para o 928841212. Vamos ver quem realmente é adepto do Atlético Petróleos de Luanda. Melhor clube do mundo. Para com isso. Muito bem, Janete. Isso é relativo, não é? Não, isso aqui é indiscutível. É? Muito bem, Janete. Cá estamos então, quando encontrarmos o primeiro vencedor, avise para podermos também aqui felicitá-lo. Está bem. Acha que se participasse do sorteio ganhava os ingressos? Isso é rápido. Eu sei tudo sobre Petro de Luanda. Sério? Tudo. Tá bem. Quer tentar?
Vamos deixar Faça para uma depois. pergunta. Vamos deixar para depois. Muito bem, Janete. Cá estamos então e a Tá qualquer bem. momento voltamos a falar. Está bem, Alberto Capitão. Até já. Até já. Muito bem, a Janete, meio-dia, com a informação dada no manhã, no Bom Dia com Energia, na Girassol FM 102.7, e apelamos também aos nossos telespectadores, aqueles que estão interessados em ver o jogo do Petro de Luanda, pensar jogo para a Liga dos Clubes Campeões Africanos, podem entrar em contato agora com a Girassol FM para poder também ganhar ingressos e ver no Nacional 11 de novembro este jogo que vai confirmar a passagem do Petro para a fase de grupos. Olhamos para outras notas da atualidade informativa. Angola e a China, através da Câmara de Comércio dos dois países, pretendem organizar nos próximos tempos, em Luanda, um encontro empresarial na perspectiva de explorarem potencialidades que promovam a diversificação da economia e a transferência de tecnologia. O assunto foi abordado no encontro com o ministro das Relações Exteriores, Tete António, que manteve, no caso, nesta terça-feira, com o embaixador de Angola na China, onde foi passado em revista o estado atual da cooperação bilateral e multilateral, com destaque para os diversos setores de interesse comum. Na audiência, as partes abordaram igualmente o lançamento sino-sul-africano de uma iniciativa de cooperação para apoiar a modernização em África no âmbito da cimeira do G20, programada para Joanesburgo, na África do Sul. Confira já a seguir o Economia do Dia, a economia que comanda as nossas vidas. O investimento inicial para a construção do metro de superfície de Luanda, que está prevista para 2026, será assegurado pelo governo angolano e não pelo setor privado, como se projetava. Anunciou nesta terça-feira, dia 21, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu. Em entrevista à televisão pública de Angola, o governante sublinhou que esta medida surge devido à complexidade do projeto, que tem dificultado a entrada de investidores privados nessa que é a primeira fase da infraestrutura. O ministro explicou que, após o pontapé de saída dado pelo Estado, as fases subsequentes serão da responsabilidade do setor privado. Segundo Ricardo de Abreu, atualmente decorrem os estudos técnicos finais, especialmente as linhas de corrente e traçado, que serão concluídos até dezembro deste ano. O projeto vai custar 3 mil milhões de dólares, conforme recordou o ministro dos Transportes. O sistema de abastecimento de água Quilonga Grande, que está a ser erguido na localidade de Bom Jesus, já atingiu cerca de 55% de execução física, avançou em comunicado o Ministério da Energia e Águas. O documento indica que na infraestrutura estão a ser edificados 7 centros de distribuição para elevar a produção de água com mais de 518 mil metros cúbicos por dia, contemplando cerca de 350 mil ligações domiciliárias. O projeto, como refere o documento, prevê começar a distribuir água a partir dos finais de 2026. Este sistema, considerado pelo governo como estratégico e estruturante para Luanda e Colo Ibengo, vai abranger os municípios de Bom Jesus, Cabire, Sequele, Molenvos, Calombo, Viana e Catete, levando água potável a cerca de 5 milhões de cidadãos. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta quarta-feira em alta. O Brent, referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional aos 62 dólares por barril, mais 2 dólares do valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue 8 dólares abaixo do valor estimado no Orçamento Geral do Estado para 2025.
Noutras commodities, às 16 horas desta quarta-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $421, mais $2 do valor negociado no último fecho, 383 mil kwanzas ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $4.716, mais $121 do que na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $4.050, menos a $117 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $596, uma queda de $12 do valor negociado na última sessão. A economia do dia, a economia que comanda diariamente as nossas vidas. Olhamos para outras. Angola recebe oficialmente o primeiro helicóptero da nova frota para a Polícia Nacional de Angola, adquirida na Itália. A aquisição destes meios, ou deste meio técnico, reflete o compromisso com o que o governo de Angola encara a responsabilidade de dotar a Polícia Nacional dos melhores instrumentos para o cumprimento da sua nobre missão. Estes helicópteros, ou este helicóptero que vai chegar, um de muitos que devem surgir nos próximos tempos, vai assim incorporar a tecnologia mais avançada e serão vitais para melhorar a vigilância e o patrulhamento aéreo, reforçar a capacidade de resposta rápida em situações de emergência e calamidades, bem como apoiar operações de busca e salvamento e combater de forma mais eficaz a criminalidade organizada em todo o território nacional. A assinatura do termo de entrega foi feita entre o Sr. Stefano Vilhante, vice-presidente sénior de marketing e vendas da divisão de helicópteros da Leonardo Helicopters, e pelo comissário-geral da Polícia Nacional, Francisco Monteiro Ribas da Silva, comandante-geral da Polícia de Angola, numa cerimónia antecedida da visita guiada à linha de montagem de helicópteros, testes à aeronave adquirida e por fim, o voo inaugural efetuado pelo Comandante-Geral da Polícia Nacional, acompanhado pelos membros da sua delegação. A aquisição decorre de um contrato firmado entre o governo angolano, por via do Ministério do Interior, e a empresa italiana Leonardo Helicopters, líder mundial neste ramo. Angola defendeu em Genebra a necessidade de haver um papel mais decisivo na liderança da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento em África. O ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguel de Oliveira, chefia a delegação angolana ao evento. O posicionamento de Angola foi manifestado pelo ministro da Indústria e Comércio, Rui de Oliveira, durante a sessão dedicada aos países africanos, no quadro da 16ª Conferência Ministerial das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Na ocasião, o ministro angolano disse que a organização deve auxiliar, através dos seus 3 pilares, uma solução abrangente e duradoura para os desafios da dívida externa enfrentados pelos países em desenvolvimento, particularmente os de África. O chefe da delegação angolana disse, por outro lado, que a Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento deve reforçar o comércio intra-africano e aproveitar as oportunidades apresentadas pela Zona de Comércio Livre Continental Africana, que tem o potencial de aumentar a participação de África no comércio global. Rui de Oliveira disse ainda que a organização, enquanto órgão principal do Sistema das Nações Unidas, que dirige o comércio e o desenvolvimento, deve colaborar com parceiros globais para promover a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o Pacto para o Futuro e o Compromisso de Sevilha. Com base nos objetivos da organização, o ministro Rui Miguel de Oliveira disse que o organismo da ONU deve contribuir para os esforços internacionais de reforma da arquitetura financeira global, garantindo que esta se torne mais equitativa, representativa e sensível às realidades globais contemporâneas.
Para o chefe da delegação angolana ao evento, a Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento deve igualmente promover a diversificação económica e apoiar os países em desenvolvimento no reforço das capacidades produtivas e na construção de economias resilientes capazes de resistir a choques externos. E o embaixador não residente da República de Angola no Peru, Manuel Eduardo Bravo, afirmou na última terça-feira em Lima que os profundos vínculos históricos e culturais entre os povos de Angola e do Peru constituem um património comum de ambos os países, que certamente continuarão a inspirar os esforços dos dois governos no sentido do aprofundamento das relações de amizade e de cooperação entre os respectivos Estados. Para o embaixador Bravo, que falava na cerimónia de lançamento do selo comemorativo dos 40 anos de estabelecimento das relações diplomáticas entre o Peru e Angola, mais do que uma estampa filatélica ele transporta também mensagens históricas, sentimentos e representa de forma duradoura a aproximação de dois povos unidos pela solidariedade, ancestralidade e vontade política de ampliar e aprofundar a cooperação bilateral. Segundo o diplomata angolano, ainda não se atingiu a velocidade de cruzeiro na cooperação bilateral, mas os avanços são já uma realidade que poderá conhecer incremento no próximo ano, com a assinatura em Luanda de um acordo geral de cooperação técnica. À margem deste momento, no âmbito das celebrações do Dia da Amizade Peruano-Africana, Angola participou de uma exposição onde exibiu obras de artesanato e livros de consagrados escritores angolanos traduzidos em língua espanhola. Angola mereceu também destaque no ciclo de cinema africano do Peru, com a exibição de um documentário que exalta algumas das grandes realizações do executivo angolano nos domínios econômico, social, cultural, entre outros. Angola registrou nesta terça-feira, durante a edição 85 da sessão ordinária da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que teve lugar na Gâmbia, as mudanças positivas observadas na promoção e proteção dos direitos humanos dos povos em África e, particularmente, em Angola. O país realçou o Programa de Reconciliação Nacional, focado em devolver a paz às famílias. No encontro que teve início nesta segunda-feira na cidade de Banjul, na Gâmbia, sob o lema Justiça para os Africanos e Pessoas de Descendência Africana através da Reparação, a secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania, Antônia Cruz Giaba, que chefia a delegação angolana, participou na cerimónia de abertura e sessões plenárias e manteve encontros bilaterais com o representante do Alto Comissário das Nações Unidas em Genebra e a comissária relatória especial de Angola, junto da Comissão Africana, que, além de outros, visaram a manifestação do engajamento e do comprometimento de Angola em matéria de direitos humanos. Nesta terça-feira, a delegação angolana interveio na sessão pública da 85ª Sessão Ordinária da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, com uma comunicação feita pela chefe da missão, a secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania, Antônia Giaba, tendo destacado as mudanças positivas observadas na promoção e proteção dos direitos humanos dos povos em África no geral e, em particular, em Angola. Informou ainda que Angola prossegue o Programa de Reconciliação Nacional com vista a devolver a paz às famílias dos falecidos e promovendo o enterrar das mágoas do passado causadas pelos conflitos internos. De uma forma geral, Antônia Giaba tornou público alguns dos avanços registados em vários setores do país, como o da saúde, referindo-se à implementação do Programa de Expansão e Melhoria da Rede Sanitária Nacional, falou da educação, com destaque para a inauguração e disponibilização às populações de novas infraestruturas de ensino em várias províncias do país, e no setor da ação social e promoção da mulher, a secretária de Estado destacou o Programa de Proteção Social e Valorização da Família e o Programa Nacional de Resgate de Valores Morais, Éticos, Cívicos, Culturais e Patrióticos. Na ocasião, a responsável
Falou também do papel do presidente João Lourenço na presidência pro tempore da União Africana, que coordena um vasto programa da organização em diversas áreas, alinhado ao lema desta 85ª sessão ordinária, Justiça para os africanos e pessoas de descendência africana através da reparação. Os trabalhos desta reunião ordinária decorrem na cidade de Banjul, na Gâmbia, até o dia 31 de outubro, com comunicações dos Estados-membros, bem como de associações da sociedade civil dos diferentes Estados-membros. Tempo agora para olharmos o tempo em Cabinda, onde o céu está com nuvens de sol, a temperatura mínima de 24 graus e máxima de 29 graus centígrados, uma umidade do ar a chegar aos 78%. A província de Benguela, vamos também olhar para o tempo, previsão do dia maioritariamente nublado, temperatura mínima de 21 graus e máxima de 28, a umidade do ar chegará aos 77%. Passamos agora para o segundo intervalo, voltamos daqui a pouco. Uma vez mais, muito bom dia. Você que só agora ligou a sua TV, saiba que estamos já na segunda hora de manhã Girassol, edição de quinta-feira. Hoje sou eu, Alberto Capitão, no comando desta emissão. Vamos seguir uma vez mais para a circulação rodoviária, agora noutros cantos da nossa Angola. Vamos olhar então para o trânsito fora de Luanda. Vamos olhar exatamente para a cidade de Benguela, do Ambo ou da Huila. Vamos começar pelo Ambo, na zona torre central do CISP, no caso no Ambo. Vemos circulação a ser feita com toda a normalidade, tanto no sentido ascendente como no sentido descendente, e é possível ver então que transita-se com toda a normalidade no centro da cidade do Ambo por esta altura, o que não acontece garantidamente em algumas zonas de Luanda, se não mesmo na maior parte das vias de Luanda. Agora estamos na localidade, no caso no município do Lubito, província de Benguela, junto à unidade operativa. Vemos este acesso que dá ao centro da rotunda, onde o trânsito é feito com alguma, digamos que lentidão no sentido descendente, e para o sentido descendente o trânsito é feito com toda a normalidade, de acordo com as imagens que nos são dadas pelo CISP, o Centro Integrado de Segurança Pública, e que temos aqui acesso sempre nesta parceria agradável. Olhamos agora para a Praça Gabriel Kalof, província da Huila. O trânsito é feito também com toda a calma, com celeridade, na cidade do Lubango, província da Huila, e olhamos então para o trânsito que está a ser feito com muita calma. Os automobilistas respeitam os sinais de trânsito e vão conduzindo com toda a normalidade. Vamos continuar a olhar para o trânsito. E agora o contacto com o Simão João. Voltamos então à província de Luanda. Simão, nós vimos agora o Ambo, Benguela e também a Huila. Com toda a calma, os automobilistas fazem-se às vias, o que não acontece em Luanda. É verdade, Alberto Capitão, é situação complicada, sobretudo aqui no Calemba 2, onde já nos encontramos. O movimento rodoviário aqui faz também de forma lenta, mas o que chama mesmo a atenção, Alberto Capitão, tem que ver com aquilo que são os resíduos sólidos. Aqui faz-se um acúmulo de lixo que de facto deixa preocupado, porque estamos a falar de uma área que também é bastante comercial, porque tem aqui muitos estabelecimentos comerciais, mas o que acontece é que, apesar de existir um contentor, acreditamos que as imagens do Armando conseguem dar isso para os nossos telespectadores, mas ainda assim
continuam a fazer a deposição dos resíduos sólidos fora dos contentores, não é? É uma situação que de facto preocupa, daí que fala-se muito da questão da consciencialização, a educação ambiental que está em falta de facto na nossa sociedade, apesar de vários que têm sido os programas para ajudar a minimizar esta situação, mas ainda se persiste aquilo que é a deposição dos resíduos sólidos em locais impróprios, apesar de existirem contentores, sobretudo nesta zona aqui do Calemba 2. No que diz respeito à mobilidade rodoviária, é o que nós conseguimos dar a ver por esta altura, é um trânsito lento, vê-se também muita movimentação de cidadãos a fazerem a travessia de uma extremidade para a outra, e isto também já condiciona aquilo que é a fluidez do trânsito automóvel, porque aqui a necessidade de fazer um abrandamento na marcha para que de facto as pessoas possam atravessar. Vê-se aqui claramente, por exemplo, este Cupapata a fazer uma manobra difícil, complicada, não é? E a dificultar a mobilidade dos outros automobilistas. É o que acontece aqui normalmente neste ponto do Calemba 2. A movimentação é frenética, há muita gente a atravessar e muita gente também a fazer aqui os seus serviços comerciais, e isto complica aquilo que se verifica aqui neste ponto em que nos encontramos no Calemba 2, um movimento considerável de jovens que normalmente ficam aqui parados para esperarem os táxis e poderem então lutar, mas também colocam-se em sérios riscos de serem atropelados. Possa ser que venha um carro desgovernado e eles colocam-se bem na extremidade da estrada, e isto complica de facto aquilo que é também a boa mobilidade rodoviária. E isto também aqui no Calemba 2, outro detalhe que se verifica é o movimento constante dos mototaxistas. É uma área também muito movimentada pelas motos, não é? Que fazem este serviço, até porque dificilmente os azuis e brancos passam por esta área em função das obras que estão a decorrer aqui no Calemba 2. Alberto Capitão, é mais um ponto e vírgula que nós vamos colocar e voltar em outros pontos aqui da zona do Camamá. Já falavas destas obras que estão a ser feitas aí no Calemba 2, porque é uma via muitas vezes também que é marcada por imensos buracos, o que dificulta os automobilistas, prejudica as viaturas e até os próprios peões que vêm-se numa situação complicada. Sim, exatamente, Alberto Capitão. É de facto isto, de facto complica mesmo em função daquilo que é a degradação, por exemplo, o que nós mostramos na rotunda do Camama, não é? Um buraco enorme que ali se encontra condiciona de facto a mobilidade rodoviária e coloca em perigo não só os utentes que fazem a travessia normal, mas também a própria viatura que possa ser que danifique aí naquele troço. E aqui também não foge a regra, não é? Vê-se claramente, Alberto Capitão, que é aqui uma zona em que está a ser intervencionada, mas nota-se que foi paralisada as obras e já está-se a criar também um buraco aqui neste ponto. Este Cupapata, bem em frente da zona em que nós falamos, é possível nós observarmos que já está degradado aquele ponto, e não sabemos se de fato, quando as chuvas começarem a bater sobre Luanda, como deverá ficar esta zona que tem sido muito afetada naquilo que é, portanto, as enxurradas, porque dificilmente vê-se aqui uma zona com uma drenagem considerável. Por exemplo, aqui vamos pedir o Armando Teodoro que filme neste local onde tem o lixo, nesta pequena vala para o escoamento da água, não é? E isso já impossibilita aquilo que é a fluidez, ou seja, a água, a circulação da água normalmente. Com certeza que isto vai fazer com que esta zona fique completamente alagada. Daí que quase, se não constantemente, há aqui sempre uma outra obra de intervenção para a melhoria da mobilidade rodoviária, sobretudo aqui na zona do Calemba 2, Alberto Capitão.
Muito bem, Simão João, com este retrato que nos dá a ver na zona do Calemba 2, é de facto muito complicado circular por aquela zona de Luanda. O trânsito é muitas vezes complicado por conta também das dificuldades que a própria via enfrenta, com muitos buracos. Mas vemos também a questão do ambiente, a questão do saneamento básico. É também aterrorizante ver as imagens que vimos, que nos foram dadas pelo Armando Samuel, que está com o Miguel e também o Simão João nesta viagem que fazem por Luanda para a fotografia sobre o trânsito na capital do país. Vamos a mais um contacto com a Girassol FM. Janete, meio-dia, a energia vai melhorando cada vez mais com o avançar da hora, com o avançar desta quinta-feira, cada vez mais energia. Bom dia uma vez mais. Bom dia, Alberto Capitão. Bom dia também aos telespectadores. Aqui a nossa habitual conexão. Levamos a rádio até a TV e trazemos a TV até a rádio. Ouvintes, não liguem para o 944887470. Não vamos atender, é só para mensagens. Este é de quem? Este é... Não precisa responder. Este é da produção. Ok. Não liguem para a Janete, ouvintes. Não, eu não disponibilizo o meu número. Eles podem ligar para... Podem ligar. Tivemos algum... Podem ligar para o 928-841212. Mas tivemos um contratempo com o nosso telemóvel para ligações, então estamos a fazer o sorteio por via de mensagem. O número habitual para o trânsito é que está a servir para o envio de mensagens. Sabes, deve ser por isso, porque os ouvintes gostam de ouvir, gostam de se ouvir, permitam-me, a nova rádio. Por isso é que muitas vezes têm dificuldade de mandar mensagem, preferem ligar. Exatamente. Eles querem também ter esta interação com o locutor. Pois. Então estamos aqui a fazer já o nosso sorteio para saber quais são os ouvintes que vão vencer os ingressos para assistir ao jogo do Petro de Luanda no dia 25. Ouvintes, a mensagem... Esta pergunta já foi, eu já fiz outra. Os ouvintes estão a responder ainda quem é o treinador do Petro de Luanda. Esta pergunta já foi. Agora é quem será o adversário do Petro no dia 25. A pergunta é nova. E há já algum ouvinte que esteve perto, acertou? Isso vamos saber lá no finalzinho. Não precisa dizer o nome, só precisa aqui contar-nos este segredo. Eu gosto de suspense, lá no finalzinho. Temos um ouvinte no quase. A ver, vamos. Janete, e fora esta questão do sorteio, o que é que se diz por esta altura pelo mundo em termos de notícias? Sei que também a Janete, como especialista também em assuntos internacionais, estará atenta aos sites de notícias. Exatamente, estamos aqui atentos ao nosso sorteio, como disseste muito bem, e olhar também para aqui, para a atualidade internacional, a ver o que é que acontece e o que é que não acontece. Então, uma das novidades aqui é que a União Europeia adota novas sanções à Rússia por afirmar que, ou seja, para tornar cada vez mais difícil a vida de Vladimir Putin. A União Europeia adotou hoje o 19º pacote de sanções à Rússia, depois do levantamento do bloqueio eslovaco, segundo anúncio feito pela chefe da diplomacia comunitária, vincando ser cada vez mais difícil a Rússia financiar a guerra contra a Ucrânia. O pronunciamento foi feito pela alta representante para os negócios estrangeiros da União Europeia, que disse que acabaram de adotar o 19º pacote de sanções que visa bancos russos, bolsas de criptomoedas, entidades na Índia e na China, entre outros. Afirmou também que a União Europeia está a restringir os movimentos dos diplomatas russos para combater as tentativas de desestabilização, bem como a dar passos para proibir o gás natural liquefeito russo. Muito bem, Janete, meio-dia. Muito obrigado, cá estamos. E atenção, não podes deixar a emissão sem pelo menos falar de um dos vencedores deste sorteio. Não, com certeza. No nosso último contato eu já digo quem foram os ouvintes que acertaram ou não as nossas perguntas. Para já, quantos ingressos temos para oferecer? Temos 10 ingressos, 2 para cada ouvinte. Ou seja, para levar um acompanhante, não é? Exatamente. Marido e mulher e marido. Exato, amiga namorada com amiga. E namorado. Exatamente. Ok, muito bem. Exato. O adversário do Petro de Luanda é o estado de Abidjan. E se encontrarmos um casal,
um angolano e um meio-barrense ou vice-versa podem ir juntos também. Fair play acima de tudo. Muito Podem bem, sempre juntos. E foi o que eu disse há instantes, inclusive, que normalmente, eu pelo menos penso assim, quando está a jogar uma equipa angolana com uma equipa estrangeira, é Angola em campo. Todos somos angolanos, então, exatamente. Então, adeptos do 1º de agosto, do Libolo, Recreativo Sagrada Esperança, o Bilhete de Benguela, todos os adeptos de outros clubes do Girabola também podem ligar para vencer os ingressos. Muito bem, a Janete a mostrar aqui... levam os ingressos os mais atentos. A mostrar aqui o seu conhecimento no que diz respeito às equipas de futebol da Angola. Eu sou amiga da Georgina. Tudo truque. Janete, meio-dia com Bom Dia com Energia na Girassol FM 102.7. Você pode também ouvir a nossa rádio e ao mesmo tempo acompanhar aqui as notícias do manhã a Girassol. Seguimos com mais informações. Angola foi distinguida em Bruxelas, Bélgica, na véspera da realização da reunião anual do Global Tourism Forum, com o prémio de melhor destino de investimento turístico 2025 durante a cerimónia dos World Tourism Awards, uma das mais prestigiadas plataformas de reconhecimento internacional no domínio do turismo. A distinção reconhece os avanços significativos de Angola na captação de investimento estrangeiro direto, particularmente nas áreas da hotelaria, infraestruturas e também do ecoturismo, refletindo desta forma o comprometimento do Executivo angolano com a diversificação económica e a valorização do turismo como um dos pilares do desenvolvimento sustentável e também inclusivo. O prémio reforça a confiança da comunidade internacional no progresso que o país vem alcançando no setor do turismo e surge no momento de particular relevância em que Angola foi anunciada como país anfitrião da ITB Berlim 2026, a maior feira de turismo de todo o mundo. O Museu do Louvre, em França, voltou a ser aberto nesta quarta-feira, depois de ter sido alvo de um assalto no passado domingo, cujo impacto é estimado em mais de 80 milhões de euros. Entretanto, a galeria que foi alvo do assalto vai permanecer encerrada e, por outro lado, o presidente francês pediu a aceleração de reforço da segurança no museu. 3 dias depois de ter tido uma das suas galerias assaltadas, o Museu do Louvre reabriu nesta quarta-feira, à hora habitual, 8 da manhã. Apesar de o acervo voltar a estar disponível para apreciação pública, a Galeria Apolo, onde ocorreu o assalto, vai permanecer encerrada por mais tempo, numa altura em que decorrem investigações, para as quais foram mobilizados cerca de 100 investigadores. Enquanto isso, o presidente francês, Emmanuel Macron, pediu a aceleração de reforço da segurança no Museu do Louvre. Na reunião do Conselho de Ministros nesta quarta-feira, Emmanuel Macron declarou que estavam a ser implementadas medidas de segurança no Louvre e solicitou a aceleração das mesmas. O assalto, ocorrido no domingo, no museu que está no coração de Paris, foi feito por um grupo de 4 ladrões que levaram 8 joias da antiga coroa francesa, incluindo uma tiara da Imperatriz Eugénia, do século XIX. Da ação dos ladrões, resultam danos estimados em 88 milhões de euros. Apesar de se falar em 4 assaltantes, as autoridades francesas calculam que estes terão tido a ajuda de vários outros grupos. Por esta altura, o Departamento Central de Tráfico de Bens Culturais reuniu pistas sobre os suspeitos no quadro dos esforços para recuperar as joias roubadas. Continuamos a olhar para a atualidade internacional. O aeroporto de Khartoum, no Sudão, recebeu o primeiro voo doméstico de passageiros desde o início da guerra, em abril de 2023, apesar da ameaça da continuidade do bombardeamento pelas forças rivais. O Ministério da Mídia e Cultura do Sudão confirmou o pouso da aeronave. Foi o primeiro voo não militar que pousou no aeroporto internacional de Khartoum desde que começou a guerra, em abril de 2023. O conflito opõe o exército liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhan às forças de apoio rápido lideradas por Mohamed Hamdan. A aeronave que pousou é da Bedir Airlines, de Port Sudan, segundo o Ministério da Mídia e Cultura do Sudão. O pouso do avião é entendido como a marcação da abertura gradual do tráfego aéreo local. Entretanto, os paramilitares avisaram que qualquer avião que decole de qualquer país vizinho, qualquer que lance suprimentos, bombardeie ou mate, ou qualquer drone que decole de qualquer aeroporto,
será um alvo legítimo para as suas forças. O Parlamento israelita aprovou hoje, na primeira votação, uma leitura preliminar para a proposta para anexar o território palestiniano ocupado da Cisjordânia. A aprovação foi feita com um voto de diferença, 25 a favor e 24 contra, no universo de 120 membros do Parlamento. O dado foi tornado público pelo Knesset, Parlamento israelita, que afirmou que o projeto de lei de aplicar a soberania aos territórios da Judeia e Samaria, designação administrativa usada por Israel para grande parte da Cisjordânia, havia sido aprovado. A votação desta quarta-feira é somente a primeira, que precede outras 3 votações necessárias para o Parlamento israelita converter o projeto em lei. Uma mulher de 65 anos, diagnosticada com doença de Parkinson, surpreendeu ao tocar clarinete enquanto era operada no cérebro no King's College Hospital, em Londres, no Reino Unido. A operação à mulher diagnosticada com a doença de Parkinson em 2014 durou 4 horas. O procedimento servia para aliviar os sintomas de que padecia, entre eles lentidão de movimentos e rigidez muscular, que afetavam a sua capacidade de andar, nadar, dançar e tocar clarinete. O procedimento consistiu essencialmente na implementação de elétrodos no cérebro da paciente, que, segundo o hospital, verificou melhorias quase de imediato. Denise Bacon, que canta não de forma profissional, precisou de deixar de tocar clarinete há 5 anos, devido ao agravamento dos sintomas associados à doença de Parkinson. Depois do procedimento cirúrgico, Denise percebeu que a sua mão direita passou a mover-se com muito mais facilidade depois da aplicação da estimulação e declarou que sentia melhorias na sua capacidade de andar, além de revelar que estava ansiosa por poder voltar à piscina e à pista de dança para ver se as suas habilidades melhoraram também nestas áreas. Seguimos. Um grupo de mulheres afetas ao Comitê da Mulher Sindicalizada do Porto do Lobito, isto na província de Benguela, participou recentemente de uma palestra sobre os vários tipos de cancro, com realce para o cancro da mama, no âmbito da celebração do Outubro Rosa, dedicado à luta e prevenção desta doença. A organização juntou especialistas no ramo de ginecologia e obstetrícia que explicaram e passaram conhecimentos às mulheres sobre todas as formas de prevenção do cancro da mama, direcionadas às mulheres sindicalizadas e não só do Porto Comercial do Lobito. Em entrevista à imprensa, a responsável da iniciativa falou sobre a palestra e o seu significado. Estamos no mês do Outubro Rosa. O Outubro Rosa representa a mulher, representa o câncer do colo do câncer da mama. Por isso é que fizemos esse pequeno encontro com todas as mulheres portuárias e convidados. No dia 31 temos o encerramento, vamos estar num campo aberto, vamos ver vários temas da higiene pessoal íntima da mulher, do homem também, sabendo que também há certas doenças que apanhamos por falta de higiene. Esta médica especialista em ginecologia e obstetrícia, que foi uma das palestrantes e passou dicas às presentes sobre as formas de prevenção, explica que o cancro da mama é uma doença que pode afetar outros órgãos e deixou dicas de como se prevenir da doença. Portanto, é uma doença que se vai desenvolvendo e que vai minando outros órgãos, não só a mama, como outros órgãos. E a paciente acaba por morrer por falência desses órgãos. Não se deixar invadir pessimismo, não é? As pessoas têm que ter uma atitude positiva, o que é muito difícil. A família tem que abraçar também esta causa, tem que ajudar. Tem que ter uma vida saudável, uma vida de higiene, uma vida alimentar. Os açúcares, o álcool, o tabaco, tudo isso vai fomentando o aparecimento ou o desenvolvimento desta doença. As participantes saíram do encontro com mais conhecimentos sobre a doença do cancro da mama e outros tipos de cancro que afetam, sobretudo, o sexo feminino. Praticamente acolhi muita coisa que se falou nessa altura que eu desconhecia algumas coisas. A partir dessa altura, praticamente gostei
em que haverá vacina para crianças de 12 aos 14 anos. Então, praticamente, é uma bem-valia. Porto Comercial de Lobito leva ao conhecimento das mulheres sindicalizadas as formas de prevenção contra o cancro da mama no âmbito do Outubro Rosa. Ora, e teve início nesta quarta-feira o Congresso Nacional das Artes realizado pela União Nacional dos Artistas e Compositores, UNAC-SA. O evento tem a duração de 2 dias e junta em Luanda diferentes artistas provenientes de todo o país. O Congresso está focado na promoção do diálogo e a união no seio da classe artística nacional. A cultura é um fator determinante para o desenvolvimento econômico e bem-estar social de um país. Por isso, artistas angolanos, atores políticos, religiosos e sociedade civil estão reunidos em Luanda para abordar sobre a valorização e sustentabilidade das artes angolanas. Desafios como o financiamento, os direitos autorais, a formação artística e a criação de políticas culturais eficazes. No seu discurso de abertura, o ministro da Cultura, Filipe Zau, destacou a necessidade da aliança entre a cultura e a educação. Os escritores e os artistas, frutos da livre expressão da sua criatividade, são de alguma forma, mas não obrigatoriamente, transgressores de normas em espaços legítimos. Aos mesmos é dada a oportunidade de pensar de forma diferenciada, impulsionados por novas ideias e correntes de pensamento. Contudo, em uma nação em construção, torna-se cada vez mais necessário o estabelecimento de uma aliança indissociável entre a cultura e a educação e entre a cultura e a cidadania, de modo a evitarem situações de anomia social e a preparar-se as novas gerações para os desafios do futuro. O encontro celebra meio século de independência do país, mas valorizando o papel das artes na construção da independência e da história cultural de Angola. Para o presidente da UNAC, Zeca Moreno, a unidade da classe e encontrar soluções dos problemas do setor constam entre os maiores objetivos do evento. Espero eu que nestes 12 painéis possam caber todas as artes, pelo menos aquelas que são fundamentais, e possamos todos encontrar as vias, primeiro para a unidade da classe e, em segundo lugar, para a solução dos problemas que ainda temos e que agora passarão a estar identificados. Muitos consideram ser um dia histórico. É o caso de Silvio Nascimento, presidente da Associação de Produtores e Cineastas de Angola e um dos preletores no encontro. Diz que encontra no certame oportunidades para refletir o passado, presente e o que se pretende para o futuro das artes. Olha, hoje é um dia histórico, porque é o primeiro Congresso Nacional das Artes. É o primeiro momento em que as artes todas as disciplinas, encontram-se num só lugar para debater, falarmos sobre o passado, onde estamos agora e aquilo que nós queremos nos próximos anos. Então, é dos momentos mais importantes que nós podíamos presenciar nas artes. Já os artistas Diogo Sebastião Quintino, da banda Movimento, e Pascoal Nhanga, do grupo Vozes da África do Ambo, esperam que neste encontro saiam propostas que sejam transformadas em políticas de governo execuíveis para benefícios concretos da classe. É sabido que a atividade artística é uma atividade liberal, mas também sozinho ninguém consegue fazer. Então precisamos que o Estado ou o Executivo crie condições que permitam que o artista consiga ter créditos bonificados e para desenvolver a sua atividade. Que podemos bonificar ou isentar os produtos culturais que nós compramos fora, porque nós trazemos esses produtos para poder produzirmos aqui a nossa arte. Já temos base, é melhorar a base que já foi feita, que disse Agostinho Neto que o mais importante é resolver o problema do povo. Espaço para os artistas, postos de trabalho, financiamento de projetos e, acima de tudo, oficinas das indústrias culturais e escolas de formações para todo o país. É importante. E levamos as artes
falando as nossas línguas maternas, porque temos estado a esquecer muito deste patrimônio. Primeiro Congresso das Artes, realizado durante 2 dias pela UNAC, aborda desafios e estratégias de desenvolvimento para a valorização das artes e dos produtos culturais. Dar nota que este Congresso das Artes termina hoje, quinta-feira. E nós, como já aqui fizemos menção, vamos amanhã, sexta-feira, levar até os nossos telespectadores, internautas e também radiovintes, claro, uma emissão especial a partir da província da Huila, mais concretamente na cidade do Lubango, a cidade capital das terras altas da Xela. E é para lá onde vamos agora, ao encontro do Ernesto Jaime. Ernesto, muito bom dia. A Huila preparada para receber a equipa da Rede Girassol. Como acordou esta província que registra também sempre alguma calma, né, se comparado com Luanda? Viva Alberto Capitão e viva também para os telespectadores que nos acompanham neste horário. Sim, a Huila acordou calma. Na realidade, a Huila é daquelas províncias entre as várias que, do ponto de vista de população, é mesmo calma, nada de agitação, e é dessa forma que a Huila acordou quando a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 24 graus. Por aqui, que também tem sido muito fluido por parte da juventude para poder também passar algum tempo, conversar, o que também faz parte do ambiente juvenil aqui da província do Lubango. Sim, a expectativa é alta em relação à emissão especial que a Rede Girassol vai então levar a cabo já amanhã. Essa expectativa não é só apenas por parte dos munícipes, mas também por parte da equipa da Rede Girassol, que também já está aqui. É a primeira vez que a Rede Girassol então vai poder então levar esta emissão especial a primeira vez aqui na província da Huila, sobretudo no Lubango. A esta altura é calmo o movimento. Mais tarde, obviamente, que poderemos levar então a expectativa por parte da população aqui do Lubango em relação à emissão especial que poderemos levar a cabo já amanhã, desde entretenimento bem como informação. Daqui a pouco vou à conversa com uma jovem para poder perceber também em relação aqui à juventude quanto à universidade, bem como também questões de lazer por parte dos mesmos. Também aqui a questão cultural muitas vezes também tem sido chamado, sobretudo agora com o Namib, que ganhou então uma sala para exibição de peças teatrais, acaba por ser também uma pressão por parte da cultura aqui nesta mesma província, que também várias vezes já foi tida como a mais limpa do país, no meio às outras. Vou conversar com a Lísia António, que é estudante universitária, certo, Lísia? Bom dia. Bom dia, sim, exatamente. E falando mesmo sobre as universidades, como é que anda a vida estudantil, como é que anda a questão das universidades aqui no Lubango? Na verdade, tem sido um pouquinho difícil no que diz respeito à aderência às faculdades, e também algumas faculdades, né, por assim dizer, o acesso é mesmo difícil. E tem muitos estudantes, por acaso, mas é difícil devido a algumas, por assim dizer, algumas exigências da faculdade, o que nos obriga a ter que ir para outras faculdades, né, fora da província. Que exigências são essas? Pode aqui mencionar, e por que é que os jovens não conseguem cumprir com essas exigências? Olá, talvez seja, né, as médias também, sejam as médias, e também as provas, por acaso são mesmo muito difíceis, são muito exigentes, o que obriga os estudantes a ter que ir para outras faculdades. Que províncias mais ou menos é que normalmente os jovens daqui do Lubango vão para fazer a faculdade? Geralmente para o Ambo, para Benguela e para o Cunene.
A exigência que refere, do seu ponto de vista, é boa ou não? Até certo ponto, sim. Né? Até certo ponto, sim, é boa. Ernesto, muito obrigado. Conversávamos com a Lísia, uma das jovens aqui do Lubango, sobre a questão das exigências da universidade. Capitão, é apenas um dos assuntos que nós vamos conversar com mais jovens aqui ao longo dessa nossa estadia aqui Ernesto, na província da Huila, em relação à emissão especial que Ernesto, poderemos então levar a cabo fazer já amanhã, tal como fazíamos. Dizia Ernesto, já podemos falar aos nossos telespectadores sobre aquele que vai ser o nosso quartel-general, vamos assim dizer, onde vamos fazer a emissão, para que as pessoas possam também ter este contacto direto com a equipa da Rede Girassol. O Ernesto já pode contar este segredo ou continua ainda a ser guardado? Não consigo perceber. Eu perguntava se já sabemos onde vamos estar a emitir os nossos programas especiais amanhã, aí na cidade do Lubango, e também aquilo que vocês conseguiram já medir em termos de expectativas da população, o que é que querem ver e ouvir da Rede Girassol? Não, por agora continua a manter-se no segredo, é um segredo ainda. Mas a equipa que está aqui está a trabalhar. Já os munícipes poderão saber de onde poderão então nos acompanhar in loco, porque teremos a oportunidade de ter o contacto direto também com os munícipes daqui do Lubango. Poderão, obviamente, assistir a alguns programas, sobretudo de entretenimento, manter aquele contacto diretamente com os mesmos. Por agora ainda é um segredo onde vamos poder então fazer a transmissão especial à Rede Girassol, tal como fizemos a referência à área de entretenimento, bem como também de informação, mas é só aguardar mais um pouco e daqui a pouco os lubanguenses já saberão. Muito bem, muito obrigado, Ernesto Jaime, e esta fotografia bonita então, do centro da cidade da Huila. Este o ponto de situação que se pode avançar aqui sobre a província da Huila, em particular Lubango. Tal como fazíamos referência no princípio, a movimentação aqui é calma, dava até para fazer a narração também sobre o trânsito, como se pode ver, mas diferente de Luanda, não há grandes constrangimentos, tal como temos vindo a notar em Luanda. Aqui é completamente diferente, os semáforos funcionam na tranquilidade, mas o essencial mesmo do que a equipa Rede Girassol vai fazer aqui, nós vamos poder informar aos telespectadores ao longo não só da emissão de hoje, bem como também de amanhã. É um bom dia a partir de Lubango, com as imagens de Suba Pedro. Ernesto Jaime, bom dia. Muito bom dia, o Ernesto Jaime, e esta fotografia bonita do centro da cidade do Lubango, província da Huila. Recordo, amanhã, a partir das primeiras horas, a equipa da Rede Girassol vai estar na cidade do Lubango para uma emissão especial com Manhã Girassol, o Desporto na Rede, o jornal Hoje Notícias e também o Tudo Passa Aqui, o Conexão e ainda o Girassol Jornal. Toda a programação da Rede Girassol praticamente vai acontecer a partir da cidade do Lubango, na província da Huila. Você é nosso convidado especial, não pode perder, por isso mesmo fique connosco para acompanhar todas as incidências deste momento. Vamos olhar para o que dizem os jornais. Olhamos então para o destaque do jornal O País. O Executivo acelera projetos estruturantes de abastecimento de água em Icolo e Bengo e também no Namibe. O jornal O País destaca ainda a pena de 3 anos de prisão. Laborinho vence batalha judicial contra Mangenas.
O jornal The Washington Post destaca: a Rússia adquiriu tecnologia ocidental para proteger a sua frota de submarinos nucleares. A Rússia usou secretamente empresas de fachada para comprar tecnologia ambiental e erguer uma rede de vigilância no Ártico, onde os seus submarinos operam, mostra uma investigação. Estados Unidos impõem sanções a petrolíferas russas após ataques à Ucrânia matarem 7 pessoas. O The Times destaca: vítimas de gangues dizem que o ministro deve renunciar com inquérito em crise. Jim Gumbel, o segundo candidato a presidente a se retirar, disse que o inquérito se tornou um futebol político tóxico e que as vítimas perderam a fé. Migrante deportado sob o esquema um entra, um sai, retorna em pequeno barco. Também o The Times destaca: Ministério do Interior desligado da realidade sobre imigração, diz relatório secreto. Destaca ainda: Trump anuncia nova série de sanções contra a Rússia. Rivers se move para tornar o GPS do NHS isento de 2 bilhões de impostos. Ainda o The Times traz também destaque: ministros permitem que o NHS faça os pacientes esperarem mais para economizar dinheiro. O jornal A Bola de Portugal destaca: onde está a crise? Leão mostra saúde e vira jogo frente ao líder da Liga Francesa. Uma pergunta feita pelo treinador do Sporting, que recentemente disse que a equipa não enfrenta qualquer crise e perguntava e fazia exatamente esta questão: onde está a crise? Respondeu então com esta vitória. Rui Costa admite falar internamente sobre construção do plantel. À procura da primeira vitória em Inglaterra, Futebol Clube do Porto vai enfrentar o Nottingham Forest. O Braga vai enfrentar a Estrela Vermelha de Belgrado. Vamos agora olhar para, no caso, fazer mais um intervalo, por sinal, o último desta edição. Manhã Gira, só edição de quinta-feira, estamos no último bloco e vamos uma vez mais atualizar o trânsito na cidade. Vamos então, o contacto uma vez mais com o Simão João. Simão, outra vez muito bom dia. Uma fotografia rápida do trânsito na cidade de Luanda. Pelo que vejo, estás numa zona mais calma. Exatamente, Alberto Capitão. Será sintética, de facto, esta fotografia e está calmo aqui. Estamos nas imediações do Estado Nacional 11 de novembro, local que está a sofrer algumas obras de melhoria naquilo que diz respeito ao pavimento asfáltico. E é possível nós observarmos que, nesta altura, apesar de ter esta obra aqui bem junto ao Estado Nacional 11 de novembro, vê-se que já há máquinas aqui a melhorarem aquilo que é o tapete asfáltico, mas acreditamos também que faz parte daquilo que é a melhor visibilidade desta zona. Podemos considerar referência aqui do município do Camama e também, claro está, tendo em conta que a Seleção Nacional vai jogar a 11 de novembro com a Seleção da Argentina. E o que se quer, de facto, é melhorar as condições, quer para os moradores aqui desta região, como também para os automobilistas que diariamente circulam aqui neste troço rodoviário. E vê-se que está desafogado, não há aqui grandes constrangimentos, as viaturas circulam ou deslizam numa boa, não há aqui grandes problemas para os automobilistas chegarem até ao seu destino. Portanto, Alberto Capitão, nós vamos fazer mesmo já o nosso ponto final, tendo em conta que também já não nos resta tanto tempo para fechar o programa, o Manhã Girassol, e com certeza fica aqui as despedidas de Paulo Kizua, Miguel Lopes, Armando Teodoro e Simão João. Bom dia, Alberto. Bom dia ao quarteto Simão João, liderados pelo Simão João nesta fotografia que nos dá sempre a ver na cidade de Luanda. Muito obrigado. Olhamos para as notas da atualidade desportiva aqui no Manhã Girassol.
E quem nos vai dar a ver e falar sobre desporto é a Georgina João. Georgina, muito bom dia. Bem-vinda ao Manhã Geração. Seja bem-vindo, sou eu, não é a primeira vez. Bom dia, capitão. Seja bem-vindo. Bom obrigado. Dia também para quem nos acompanha a esta hora. Muito bem. O que é que há de destaque no desporto de hoje? Sei que o meu Real Madrid venceu ontem. É do Real Madrid. A melhor equipa do mundo, depois do Petro, claro. Ok. São outros 500 que depois podemos discutir. Exato. Nós vamos falar sobre o futebol. Hoje as Velvítias vão jogar diante de Malawi para acesso ao CAN de Marrocos, que acontece no próximo ano. Angola já não participa numa fase qualificativa, ou seja, não participa numa fase final do CAN desde o ano 2002. Muito tempo. Agora vamos falar também de futebol. O capitão já deu aqui o remate, mas não acertou. O Real Madrid venceu, sim, a Juventus. Real Madrid e Juventus são jogos de finais da Champions. O Real Madrid venceu 2 edições da Champions contra a Juventus. E nem é todos os dias que temos jogos entre estas duas equipas. Exatamente. Ainda ontem o Liverpool espantou os males dos maus resultados ao golear na Alemanha o Eintracht Frankfurt por 5-1. O mesmo resultado registrou-se em Londres. O Chelsea venceu o Ajax por 5-1. Tivemos também o Sporting, que conseguiu dar a volta ao resultado porque estava a perder por 2-1 por uma bola zero. Então é melhor avançarmos para o desenvolvimento destas notas. Vamos lá. Vamos sim. E nós vamos começar com o futebol. A Seleção Nacional Feminina de Futebol procura a passagem ao CAN 2026 quando defrontar o Malawi nesta quinta-feira, às 16 horas, no Estádio Nacional, 11 de novembro. Um sonho que foge ao combinado nacional há cerca de 23 anos, depois da última participação no CAN que decorreu em 2002, na Nigéria. O grande obstáculo chama-se Malawi, que cruza o caminho das Velvítias nesta empreitada. O selecionador nacional, Maninho Lloyd, conta com os regressos de Patrícia Seteco e Locho Marta. Estão de volta à seleção nacional 14 anos depois. Angola vai fazer de tudo para estar em vantagem, tendo em conta a partida da segunda mão, no terreno da oponente. As Velvítias poderão tirar vantagem da ausência da principal jogadora do Malawi, Temwa Chawinga. A avançada que atua nos Estados Unidos da América encontra-se lesionada. O jogo Angola-Malawi terá entradas livres. A presença do 12º jogador será fundamental para empurrar o combinado nacional rumo ao triunfo. A partida está marcada para esta quinta-feira, às 16 horas, no Estádio Nacional, 11 de novembro. E com o golo de Jude Bellingham, o Real Madrid venceu a Juventus e na Alemanha o Bayern goleou o Clube Bruges por 4-0. As partidas foram a contar para a ronda 3 da fase Liga da Champions. Ainda para a ronda 3 da fase Liga, o Chelsea goleou o Ajax com o resultado 5-1. Já o Sporting derrotou o Marseille por 2-1. Foram assim então contadas as notas do desporto desta quinta-feira, Alberto Capitão. Tem mais no Grande Jogada e logo mais também no Sport Rede. Exatamente. Nós vamos falar sobre futebol, vamos falar também sobre hóquei patins e as emoções da NBA, que é a melhor liga de basquetebol do mundo. Georgina, muito obrigado. Foi um prazer fazer este contato consigo e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Bom dia. Muito bem, nós voltamos ao contacto, por sinal, o último, com a Girassol FM. Validamos apenas a primeira resposta de cada pergunta. Então, os nossos vencedores são Reginaldo Agostinho, César Antônio, Marcos Gabriel, Ramiro Miguel e Vladimiro da Almeida. Repita os nomes. Reginaldo Agostinho, César Antônio, Marcos Gabriel, Ramiro Miguel e Vladimiro da Almeida. E porque são muitos ouvintes que querem ir assistir ao jogo, quem não enviar até hoje à noite a cópia do seu bilhete para o 944-887470 perde os ingressos. Muito bem, Janete, estão então encontrados os vencedores. Exato. Só faltou o seu vaticínio. Vai vencer o Petro ou não? Vai ser um jogo difícil, de certeza. Nós ganhamos na Côte d'Ivoire, aqui vai ser muito mais fácil. Não sei não. Vai sim. Por já termos vencido lá, eles vêm com tudo. Não vem nada. Vêm sim. Não vem, Janete, foi um prazer. Depois vamos saber quem ganha a nossa aposta. Muito bem, continuação de ótima energia. E estamos juntos pela redação. Bom dia com energia. Bom dia com energia.
Assim foi o nosso último contacto com a Girassol FM 102.7 neste Bom Dia com Energia e o Manhã Girassol, esta conexão que fazemos diariamente, de segunda a sexta-feira. A você que nos acompanhou nesta emissão de quinta-feira, queremos agradecer pelo carinho da sua audiência. Recordo uma vez mais, amanhã, a partir das primeiras horas do dia, mais concretamente a partir das 7 horas, estaremos na cidade do Lubango, província da Huila, a fazer uma emissão especial para todos os munícipes daquela província e daquela cidade e poderem também ter este contacto com a equipa da Rede Girassol. Vamos emitir o Manhã Girassol, o Desporto na Rede, ainda o Hoje Notícias, o Tudo Passa Aqui, o Conexão, bem como o Zuela Meu Povo e também o Hoje Notícias. Toda a emissão da Rede Girassol amanhã estará a ser feita na província da Huila, a terra do Cristo Rei. Muito bom dia, foi um grande prazer mantê-lo informado nas primeiras horas desta quinta-feira.